na cobertura. Então eu vou no Lembro-me aqui, tá? Lembro-me, é 68 se alguém quiser. Lembro-me bem das discussões na rodinha de amigos. O sotaque mais bonito é o gaúcho. E depois aqueles clichês engraçados. O português mais perfeito é o de São Luís. Aí alguém corrigia, não, é do Belém do Pará. Ah, meu sais, o mineiro é que não é, engolindo as metades das palavras. Um amigo paulista recentemente contou da história do gringo que lhe fez a pergunta do século. O que é isso que vocês dizem quando querem passar? Nem sei reproduzir aqui a dúvida do fulano. É que a gente aprende desde cedo na escolinha a pedir licença, não é mesmo? Mas na real, o que a gente diz uns aos outros, bem sussurrado, é um... ou no máximo um... que nada tem a ver com as aulinhas de português que o gringo teve na vida, lá no país dele. Como faz? Vai passando assim, meio empurrandinho, dizendo... Sotaque é lindo. Poeticamente fico pensando em como é bonito trazer sua terra no seu falar. Não pode haver coisa mais visceral, pode? Abra a boca e em segundos, juro, alguém manda essa. Você é mineira, né? Nem tento negar. Melhor, nem quero. Ó, Minas Gerais! Comendo sílabas, engolindo os pronomes reflexivos, emendando palavras umas nas outras, fazendo cordões de lexemas, anulando consoantes. Até a piadinha do cara falando com mineiro me faz rir. Diz que mineiro só fala vogal, né? Uai, é? Ó. Eu de cá reconheço paulistano de longe, carioca a quilômetros, gaúcho até debaixo d'água, e baiano até fingindo de morto. O sotaque do interior de São Paulo parece com o certo interior de Minas. Então pode ser que eu me confunda um pouco. Mas fico ali naquela área entre o norte de São Paulo, o sul e o Triângulo Mineiros e Goiás. Tenho grandes chances de acertar. Como Minas são muitas, é preciso considerar as fatias de variados sotaques na parecença com baianos, paulistas interioranos, cariocas forçados e o tipiquíssimo sotaque da região metropolitana da capital, Belo Horizonte. Bom, isso é lenda. Falamos mesmo é BH. O Nordeste é que sofre com a ignorância do resto do país. Até eu, que não sou de nenhum dos seus maravilhosos estados, me arrepio quando ouço aquela do sotaque nordestino, coisa de quem nunca andou por aquelas bandas imensas. Geralmente o cicrano que diz isso quer se referir ao sotaque da Bahia, que também não é único nem uno. Não sei assim certinho discernir, mas bem que identifico um pernambucano, um paraibano, um cearense, em suas pujanças vocálicas, em seus usos do imperativo, coisa que a um mineiro parece o fim do mundo. Em Minas a gente não usa imperativo. É muito grosseiro. E em sua majestosa pronúncia consonantal. Na segunda sílaba de bom dia, uma plateia inteira de paraibanos e paraibanas já sabe que vem de longe, geralmente das plagas de baixo. Meu D africano, dia, soa bem diferente lá, onde eles dizem D mesmo, dia. Foi minha tristeza em duas gravações diferentes de uma canção pelo músico Lenine, recifense de nascença. Na primeira ele cantava no toque da platinela, com esse T, todo T. Na segunda gravação, anos depois, ele cantou platinela, como nós aqui falamos. Entristeci, embora a canção tivesse continuado bonita. Então sotaque não é coisa simples. Sotaque é pronúncia, é melodia, é ginga, é palavra menos e mais usada, é como dizer nos mínimos detalhes, é cantado, é modo verbal, é como soa cada vogal ou consoante, é um jeito, é a origem, é como aprendemos a falar com nossas mães em nossos lugares de convivência. Depois pode ser que mude, se misture, se altere, se alterne, pode ser até que suma, seja substituído por outro. Sotaque é aquilo que volta quando a gente faz uma visitinha, é aquilo que a gente evita quando tem trauma. Conheço gente que mora fora do local natal faz tempo e tem um sotaque misturado. A Renata e o Natan, por exemplo, que são cearenses, já misturaram um pouco das bolas. Em Minas, são logo reconhecidos como estrangeiros, mas quando voltam a Fortaleza, são logo acusados de se terem aminerado. Nem cá, nem lá, todos, tudo, um emaranhado no outro. Sotaque é o chão na voz, o gesto no jeito. Sotaque estrangeiro ou dentro do Brasil é lindo. Se não for, pode saber que é valoração de outra alçada. Essa coisa do
imperativo, tem várias coisas, né, que são verdade. O mineiro come as palavras e tal, é tudo verdade. Tem frases engraçadíssimas, todas parecem uma palavra só, né? Eu tenho uma camisa que eu gosto de usar quando eu estou em outro lugar, que é Cessar Sessões Passa Massa, que é escrito grandão assim, parece catalão. Ele veio uma vez para Catalunha, tirei uma foto lá e pus chupa catalão. Na legenda, você lembra? Chuta catalão. E um monte de gente perguntando que língua é essa, que língua é essa, era mineiresa. Porque cessar se ônibus passa a Savassi, você sabe se esse ônibus passa na Savassi, que é um bairro lá. E a gente fala assim mesmo, Badágua, como que é? Badágua, Badão, é tudo com B, Badágua, Badaponte, Badacã. Badacã. Tem uma lista aqui. Gluten free, leite, gluten free, tudo verdade. Mas o negócio do imperativo é mais grave, a gente é muito enrolado para pedir, para dar ordem. É tudo muito assim, será que você podia tudo no diminutivo? Será que você podia fazer um favorzinho para mim? É tudo assim, né? E isso tudo é material, assim, né? É muito, eu acho tão encantador, né? E as pessoas às vezes entram nessa discussão de um jeito prescritivista, tá certo, errado, esse é pior, esse é melhor. A gente sabe que socialmente tem valorações, que tem desprestígio, que tem estigmatização, né? Você fala um determinado jeito, você está excluído, né? Você é de uma determinada região, você está excluído, e se reconhece pela sua fala. Mil coisas assim, que são difíceis de combater. Mas não é possível, na sala de aula ou em situações em que a gente pode tratar disso, isso pode ser melhor do que essa história competitiva, né, essa valoração assim, hierárquica, que leva as pessoas até a agirem de uma maneira assim, isso que eu falo aí, evitando seus sotaques, né, escondendo e aquele mineiro que fica 10 dias aqui na praia e volta falando carioquês, esse é terrível. O cara fica 10 dias aqui e volta assim, e aí, foi pra festa ontem e tal, e fala, cara, que isso? Não, é que eu fui pro Rio agora. Você foi pro Rio, ficou 10 dias e fala assim, né? Então é claro, e isso tem a ver com essa coisa do prestígio, né, onde eu fui, porque, né, é difícil tratar disso assim, mas é legal se as pessoas vissem que isso tudo é bom, né? É divertido, a gente brinca, mas é bom, é importante, né? Tem alguns sotaques que são muito estigmatizados, né? No interior de Minas, as pessoas falam porta, portão, esse, né, que é tratado como caipira, né? Tem até esse nome, dialeto caipira, né, Leonor? Tem um negócio que a pessoa tenta não mostrar, né? Porque sabe que tem um estigma nesse falar aí, porta, portão, porteira, que é ali, né, Minas, Goiás, São Paulo, aquele meio ali, o sotaque tem a ver mais com as relações do que com o mapa político, né? O mapa dos sotaques é muito diferente do mapa político, né? O mapa político é esse aí, tem Minas Gerais com narigão, não sei o quê, mas ali tem 1000 sotaques. Em BH a gente fala uma coisa que é diferente do resto todo. Todo o interior sabe que a gente é da capital. Porque tem uma outra coisa que eu não sei o que é. A gente geralmente não escuta o nosso, jura que não tem, né? Não, eu não tenho sotaque, né? Tem umas pesquisas assim, né? Achar que fala como Jornal Nacional, né? Todo mundo acha que fala como o William Bonner. Todos os lugares, então é bom, era para ser bom, eu não sei, eu acho que pode ser um jeito melhor de olhar. Eu acho que você toca nesse assunto de uma maneira muito divertida. As crônicas têm sabor e têm sotaque, isso é bom. Que bom. Eu me diverti muito com essa parte toda. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar, eu ainda tenho mais uma pergunta, para também a gente não se estender demais. Das muitas que eu fiz, tem uma que eu não queria deixar fora. E aí vocês vão pensando nas perguntas de vocês, porque aí vou abrir para vocês. Então, eu fiquei agora mostrando as coisas, os vários sabores, as vozes, sotaques do livro, mas tem também uma questão incômoda, né? Que eu queria que você contasse um pouco pra gente, que é aquela história do neutro.
A Anelisa tem duas crônicas sobre isso, né? Tem uma primeira crônica que chama Tem Prescrição que é Cega, que é muito interessante porque ela vai ver como a RAI, o dicionário, né, que normatiza a língua espanhola em todas os, né, na Europa e na América Latina, enfim, tenta buscar essa padronização. Então, como ele prescreve quanto aos novos usos do ele, ela e assim por diante, que nem é ainda o neutro, mas a referência aquela designação que vai trazer o feminino para a frase, né? Para não deixar sempre o masculino universal. E depois, mais para frente no livro, vem uma outra crônica que chama Neutro e que é uma crônica com sabor de contar um acontecimento vivido. Essa é uma experiência que é ruim, mas que depois acaba se mostrando muito boa, com uma força política muito grande que a pessoa que provocou não sabia que ia encontrar. Que aí tem a ver então com o uso do neutro, que é essa ideia do presades. Justamente essa é a palavra que é a semente da discórdia, assim. Então eu te pediria para contar um pouquinho essa história que está aqui na crônica pra gente. Acho que é uma história de muita gente. Aconteceu comigo, mas pode ser que, bom, a gente sabe que está espalhado. As pessoas que tem uma discussão de concordo, discordo, né? Se pode usar ele, ela, ou prezado, prezada, prezade, né? E aí quem acha um absurdo o prezade está num outro nível de preconceito, que não é só o linguístico, a gente sabe disso, né? Tem uma questão com o negócio do gênero, da sexualidade, etc. Então, língua é política o tempo todo, não dá para separar. A outra questão é que a pessoa que, muita gente que acha um absurdo, argumenta de um jeito engraçado, vão acabar com a língua, vão mudar a gramática, e não é assim, nem que acaba com a língua, nem que muda a gramática. E tem um outro negócio que é a pessoa dizer o seguinte, esse pessoal aí que fala do neutro, quer obrigar a gente a usar. E isso é mentira. Não é que vão te obrigar a usar. Você é que não deve proibir de usar. É diferente, né? Usa quem quer. Mas quem quer prescrever é o lado de lá, né? Não é? Então, assim, toda vez que aluno, sempre vem alguém perguntar isso, diz, não tem nada disso que vão te obrigar a usar. Por que é que você acha que pode obrigá-lo a não usar? Né? Ninguém obriga e nem desobriga. Mas a coisa é tão séria que tem vereador, tem deputado, né, fazendo projeto para proibir. Né? Então é complicadíssimo. Em vários lugares isso ele deve estar até falando, já cansou. Estão tentando proibir. Então, não há nada obrigando ninguém a usar, mas quem quer proibir vai agressivamente tentar coibir isso, né? Não é nem coibir, é proibir mesmo. Proibir, por exemplo, o uso em escola, que é por aí que a coisa entra, né? A escola não pode, aí o resto nem. Agora, isso é impossível de segurar. Língua é impossível de segurar. O que aconteceu aí? Eu fiz um evento junto com um amigo, era um evento da área de edição, assinado por mim, meu grupo na instituição, e um amigo que é editor, que é o Natan, da Moinhos. O Natan é um homem branco, hétero, cis, eu tenho nada nele, ele não é gay, nada, mas ele usa. O Natan, ele assume isso como um sinal de respeito a todos. E ele usa prezades. E aí a gente assinava os nossos e-mails desse evento, em comunicação com as pessoas, assinados nós dois. Mas quem escrevia as respostas era o Natan. Mas no final lá estava Natan e Anelisa. Em todos, quando chegou aquela etapa de mandar para as pessoas os aceites, né, as pessoas mandaram seus trabalhos, a gente avaliou e na hora de mandar os aceites, ele mandou os aceites prezades, sei lá, a programação do evento já está na página, veja lá o seu trabalho, né, Natan, Anelisa. Aí um dia o diretor, tipo um pró-reitor,
assim, me ligou e falou: Ana, dá uma olhada aí no seu e-mail, porque tem uma denúncia contra você na ouvidoria da instituição. Denúncia na ouvidoria, você tem 24 horas, sei lá, é uma coisa rápida, você tem que responder rápido, porque senão vai para o Ministério Público. É super grave, assim, você tem que logo acabar com aquilo. E eu não entendi nada. Na hora eu falei: denúncia de quê? O que eu fiz? Não, dá uma olhada lá, ele é da área de linguagem também, esse promotor. Ele falou: não, olha lá que eu tô até com vergonha. E é anônimo. Aí fui lá olhar, era um colega, que eu não sei quem é, não quero saber, não faço questão nenhuma, né, dessa pessoa. Um colega, não sei de que área, não sei o que era, mas ele mandou uma denúncia para a ouvidoria, dizendo o seguinte, que 1000 coisas, né, super mega preconceituosas, mas querendo que alguém tomasse alguma providência contra mim, porque eu estava mandando e-mails para os alunos da instituição com o neutro, e que aquilo era um desserviço para o ensino de português, que eu era uma professora, então, incapaz de dar uma aula de português para os alunos dali. Enfim, o cara escrachava tudo, falava: esse pessoal, ele falava assim, sabe? Esse pessoal, essa coisa, ele menosprezava a força dessa coisa, né? E queria providências e sugeria que a instituição proibisse o uso. Dentro da instituição fosse proibido assinar qualquer coisa com o neutro. Eu li, respirei fundo, né? Você olha aquilo, fica pensando: meu Deus do céu, o que é isso? Aí os colegas começaram a se movimentar, porque um monte de gente soube, né? Eu fui num grupo de zap lá, falei: pessoal, recebi uma denúncia assim, assim. E aí eu fiquei ali: o que eu faço? Eu tenho que dar uma resposta séria para esse cara, assim, e rápida. Aí você fica pé da vida por muitas razões. O cara te tira dos seus afazeres, você fica uma vida toda complicada, tem que parar para ficar respondendo ouvidoria de um figura anônimo. Aí ele alega o seguinte, que ele era orientador de um aluno que ia participar desse evento, e o aluno mostrou para ele essa carta de aceite. E ele achou um absurdo aquela carta de aceite. E viu que a assinatura era minha e de um cara, né? Ele achava que o Natan era colega, assim. Aí eu escrevi um texto enorme, dizendo para ele, assim, eu resolvi dar uma aula de linguística para ele. Eu não entrei muito na briga dele, mas eu fiz um negócio enorme, explicando para ele que aquilo era sério, assim, que isso não é qualquer coisa, que aquilo tinha projeto tem, ao contrário também, né? Projetos, inclusive, em outros países. Eu mandei vários links de secretarias de comunicação dos estados brasileiros, como é o caso do Rio Grande do Sul, que tem manual de linguagem diversa, eles chamam de escrita não violenta. Vários, né, de estados, municípios, outros países. Mandei um negócio do Chile, que é essa coisa de usar, ensinando as pessoas a usar a barra, sempre colocar as mulheres e tal e tal. Dizer que isso era sério, que não era brincadeira, que era uma movimentação muito política, no sentido favorável também. Dei um monte de link. E no final eu expliquei para ele: olha, para completar o seu equívoco, eu assino isso com um colega, que na verdade é ele que escreve, nem sou eu. E esse colega é empresário de uma editora privada, ele nem é daqui na instituição, não tem como você fazer nada contra ele. E mostrei essa resposta para os colegas, para esse diretor, enfim, para outras pessoas, para ver se era aquilo que eu tinha que fazer, porque eu tinha que devolver isso para a ouvidoria. E aí o legal, o que foi bacana, é que de repente todo mundo queria assinar o negócio. E eu não entreguei sozinha. Todo o meu departamento assinou. A diretoria do ensino profissional, que é do técnico, né, que é o carro-chefe da instituição. A secretaria de comunicação institucional assinou. Todo mundo começou a assinar o negócio. A entrega foi uma bomba. O cara ficou calado, nunca mais eu ouvi falar disso e não sei quem é e não procurei saber. Algumas pessoas ficaram me cutucando: procura saber, os maldosinhos, né? Eu falei: não faço questão nenhuma de saber quem é essa figura, deixa ele aí com essa resposta, que
Que foi muito legal, porque no final rolou, foi um movimento contrário, muito legal, porque a gente tem muitos colegas que são gays, assumidos, né, colegas, a gente tem alunos transgênero, aquilo tudo ofendeu todo mundo. Aliás, ofendeu muito mais os outros do que a mim, né? E foi muito bacana esse levante, assim, o cara causou uma onda que eu acho que ele não esperava. E foi legal porque a discussão rolou também, obrigou a uma discussão, e o departamento, que é o departamento de linguagem e tecnologia da instituição, né, de linguagem, só tem professor de português, inglês e tal, resolveu assumir que aquilo seria possível no nosso departamento. Isso virou então uma regra, vamos dizer assim, né? Não obrigamos ninguém a usar, mas quem quiser usar está institucionalmente está facultado. E aí foi legal. E o cara se deu mal porque eu acho que é um cara, eu estou falando assim por causa do, né, o texto dele, o tipo de coisa que ele dizia, o jeito e tal, a gente acha que é um colega. Mas foi uma reação muito legal e obrigou a uma discussão que no final foi boa para nós. Mas é um saco essa patrulha do, né, o conservador que fica ali te observando. Você não sabe quem é, de onde vem, mas vem uma pedrada uma hora assim. Pô, o que esse cara... Esse cara não tem mais nada para fazer, assim, né? Eu sei que ele tem reunião para ir, né? Ele tem aula para dar, mas ele resolve parar para fazer uma denúncia, né, de uma colega que eu não sei se conhece ou não conhece direito, na ouvidoria da instituição. Assim, podia ser horrível, né, eu ter que responder a algum tipo de processo grave por uma coisa dessa. E aí a coisa vai ficando mais perigosa. Nesse momento eu tinha um país desfavorável para mim, né? Mas, para minha sorte, eu tinha uma instituição politicamente favorável. O meu ambiente imediato é de uma reitoria progressista. Mas se eu não tenho uma reitoria progressista, eu apanho, né? Então, assim, não tem como atuar como se nada fosse... Tudo tem a ver com tudo. Então, se eu estou numa reitoria atravessada, eu me lasco de graça, né? Ali eu tinha uma proteção, porque as pessoas que estão ali são pessoas que não pensam assim, né? Que estão numa outra direção, que vão pelo menos entender, não que elas concordem, elas nem precisam concordar, mas elas vão entender que isso não é, né? Não é para proibir, não é para ter preconceito, enfim, essa coisa toda. Mas a gente tem que cuidar disso no micro e no macro, né? Porque podia ir longe, assim, prejudicialmente para mim, né, para os colegas. E assim, não é privilégio meu, né? Isso está acontecendo todo dia, em todo lugar, né, o tempo todo. Proibição de livro, né, toda hora. Tem uma outra coisa nesse sentido, mais antiga, também tem um pouco a ver com esse conservadorismo. Em 2014, eu acho, umas professoras de uma rede municipal da região metropolitana de Belo Horizonte pegaram um poema meu na internet, levaram para os alunos, e o poema era cheio de palavrão. Eu não tenho nada com isso. Eu só escrevi o poema um dia e ele estava circulando pela internet. Ele é um poema de 2008. E aí isso gerou um problemaço para mim e para elas. As duas professoras que tinham assim 30 anos de carreira foram exoneradas na prefeitura da cidade, perseguição de vereador, bancadas inteiras contra elas, porque viraram pedófilas, né? Enfim, foi um horror. A vida delas, não sei nem... E para mim gerou assim, muita incomodação. Gente, eu fui capa de jornal sensacionalista. O povo ria. Sabe, tipo, lá chamava Super. Sabe esses jornais tabloides, assim, que vende no sinal? Eu, na capa, escrito assim, poema pornô na sala de aula. Tem um quadro lá em casa. Por quê?
Os caras fizeram. Aí eu tinha amigos que ficavam preocupadíssimos, nossa, como é que você vai fazer? Cuidado. E amigos que me davam parabéns. Parabéns, você foi capa do Super sem matar ninguém. Coisas assim. Porque virou um sensacionalismo, isso em 2014, o negócio só piorou. Tem um monte de autor aí que é banido de processo seletivo de universidade, né? Tirando o povo. Festival literário que a pessoa não vai porque o livro foi cancelado, né? Eu fiquei 7 anos processando um canal de TV, né? Que fizeram uma matéria me escrachando e eu aparecia na matéria igual bandido. A autora Ana Elisa Ribeiro, aí vinha minha foto assim, ó, na TV, na hora do almoço. Sabe aquela hora que tá todo mundo almoçando no boteco, olhando a TV? Aí vinha minha foto assim do fundo. A autora Ana Elisa Ribeiro escreveu um poema absurdo. Aí a moça da jornalista falava assim, cabeludo mesmo. E a foto do meu látis. Era a foto do meu látis. Aí eu falei que eu processei a TV, fiquei 7 anos processando, só levei prejuízo do desembargador. Eu perdi o processo. Os desembargadores lá, ele subiu em tudo quanto é instância. Eu ganhei a primeira instância e a TV lá recorreu. Aí fui perdendo as outras, porque os caras acharam tudo bem, normal falar assim. Eu sofri assim, ameaça de morte, de estupro, ameaçaram meu filho, um troço sem noção. Eu tenho tudo guardado, todo o processo. E os desembargadores acharam que beleza. Então assim, isso, é palavra. É porque tinha 2 palavrões no poema, nem é essa coisa toda. Nem é tão cabeludo. Nem é tão bom, nem é tão... Não, mas assim, nada que você não conheça, sabe? E virou isso, um inferno. E as 2 colegas lá perderam o emprego. Foram... eu perdi emprego 20 anos atrás porque indiquei um livro do Leminski. Eu fui demitida de uma escola privada. Eu indiquei Distraídos Venceremos e tinha um poema que falava merda. Tem 20 anos, 20 sei lá quantos anos. Então assim, é muito esquisito o jeito. Por isso que eu acho, para fechar, a gente precisa se aproximar das palavras. A gente precisa criar intimidade com elas. A gente precisa não ter medo delas. A gente precisa saber dançar com elas. Porque senão fica essa merda. Né? Fica esse negócio muito estranho, assim, perigoso. E o medo, a literatura contemporânea não entra na escola de jeito nenhum, porque para entrar tem que ser limpinho, arrumadinho, um monte de gente que acha que literatura é palavra bonita. A visão que as pessoas têm de literatura é assim, é coisa bonita. Se for poesia, então é ornamental. Isso não é poema, tem palavra feia, sabe? Uma visão toda... recentemente eu tive que mostrar para os meninos um monte de poetas, assim, porque a visão de que poesia era uma coisa fofa, sagrada, meio mística e fofa. E, gente, pelo amor de Deus, poesia é combativa, revolucionária, pode servir para tanta coisa, né? E já serviu. Discutir, os romances contemporâneos estão discutindo tanta coisa, né? Sei lá, para falar um tema que está forte, o racismo, por exemplo. Vocês veem com essa literatura fofa, né? E que chega na escola desse jeito, né? Assim, porque os filtros vão limpando isso, né? Então não pode passar um palavrão, não pode passar esse assunto. Gente, isso tem escola lá em BH e acho que no país inteiro, que pais de alunos conseguiram tirar da lista de leituras do ano Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, gente, vocês lembram do Pedro Bandeira, a droga da obediência? O cara tem 40 anos que escreve para jovem, best-seller da juventude. Nem é literatura. Nem os caras conseguiram tirar Pedro Bandeira porque falaram que tinha passagens eróticas. Era uma cena lá que o menino queria ver a calcinha da menina, um negócio assim. A marca de uma lágrima. Era erótico. Aí uma escola agora proibiu a aula de artes porque o Davi é pornografia. Eu escrevi sobre isso no rascunho, porque eu falei, cara, esse povo tá muito mal de pornografia, cara. O Davi é pornografia,
Cara, eu fiquei horrorizada pelos dois lados, porque eu falei, cara, você está precisando ver os outros homens pelados, porque aquele ali. Não, por favor. Mas desse jeito, proibindo, não pode isso. Nossa, essa estátua branquela pelada. Impossível, assim, dar aula desse jeito, tratar de literatura, de arte de maneira geral, desse jeito, né? E é assim, vem de onde você não sabe, é uma covardia também. É anônimo, às vezes é grupo mesmo. O WhatsApp acelerou isso, né? As pessoas fazem grupo de WhatsApp para criar escala, né? Vai escalando, vira um escândalo e alguém chama aquele programa de TV do horário do almoço e faz e aí vira uma coisa infernal. Para minha sorte, eu tinha um reitor que me ligou na época rindo, e falou: Ana, só você mesmo. As encrencas aqui não são à toa.